Bem, estamos retornando para o segundo painel da manhã. Eu não vou me demorar aqui, já vou passar a palavra para o professor Rafael Zanata e para a professora Laura para continuarem a apresentação. Então, muito obrigado. Vamos lá. Então, assim, nós temos, nesse segundo bloco, um olhar dessa transição do CDC à LGPD e uma visão geral da arquitetura, né? Vocês vão ter oportunidade no período da tarde, nas aulas 3, 4 e 5, com o Moncal, com o Leone e com a Miriam Wimmer, que chegou aqui, a oportunidade de aprofundar em questões mais específicas com relação ao artigo 18, aos direitos titulares, a parte do capítulo de responsabilidade dos agentes de tratamento, e uma parte muito importante da Defensoria, que é o debate sobre poder público, né, e como é que a própria Defensoria se enquadra nas regras de conformidade da LGPD. A gente vai tentar pontuar algumas dessas questões com vocês, mas tenham em mente que essa verticalização vai acontecer nessas 3 aulas seguintes. A Laura tem texto falando sobre essa colcha de retalhos, eu também já escrevi sobre isso. Eu gosto dessa expressão, acho que ela ajuda a entender o que era o cenário antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, evidentemente que seria ingenuidade dizer que não existiam regras sobre proteção de dados pessoais antes da LGPD. É claro que existiam muitas regras, né? O problema dessa colcha de retalhos é que ela era totalmente embaralhada. Você encontrava regras sobre fichas de cadastro no 43 do CDC, você encontrava regras específicas sobre proteção de dados pessoais e sigilo na Lei de Telecomunicações. Você tem todo o debate da lei de sigilo bancário, né, a aplicação de um dever fiduciário da informação para as instituições financeiras. O Código Civil se aplica porque, evidentemente, que há uma conexão entre direitos da personalidade e proteção de dados pessoais. Regras de responsabilização também estão no Código Civil. O próprio debate sobre risco, né, sobre atividade de risco, se a atividade de tratamento de dados pessoais é ou não uma atividade de risco, é um ponto não resolvido na LGPD, mas que o Código Civil comunica. E você tem alguns impulsos dados ali nos últimos 5 anos com relação à lei do cadastro positivo e à reforma do cadastro positivo, né, e aí são dois movimentos que tratam diretamente com a questão de dados pessoais. Óbvio que no escopo específico desse sistema de pontuação de adimplemento, né? E o Marco Civil da Internet, que colocou o Brasil numa rota muito peculiar, que nós tivemos a oportunidade de ter uma lei super avançada em termos civis para a internet, então aplicando-se especificamente para os provedores de conexão à internet, para os provedores de aplicação de internet, mas estávamos desprotegidos nas regras gerais de proteção de dados pessoais. Então, eu lembro de uma anedota, né? Durante o mestrado na Itália, que eu fiz em 2015, conversando com uma colega minha sobre dados pessoais, uma advogada francesa, eu contei para ela sobre o que era o Marco Civil. E aí, falei para ela de coisas como, por exemplo, olha, a gente tem o Marco Civil, que é uma legislação que se aplica, por exemplo, ao WhatsApp, mas não temos nada que se aplique à proteção de dados pessoais quando eu vou no dentista ou quando eu vou na farmácia, né? E ela achava isso muito bizarro. Ela dizia, como é que vocês têm algo avançado para aplicação de internet, mas não tem nada geral para dados pessoais, né? Então, o nosso dilema era um pouco esse. A gente tinha essa colcha e esse avanço em várias áreas, mas não um regramento geral. Evidentemente, quando você vai para campos mais específicos, por exemplo, o campo da saúde, ele é altamente regulado na parte de dados. Quando você fala de prontuário médico, deveres de sigilo, consentimento informado, a própria ideia de consentimento informado vem da teoria da medicina, e a ANS e a Anvisa tem um conjunto de regramentos, mas faltava, como a gente vai mostrar aqui, primeiro, uma harmonização conceitual, né, uma regra mais clara sobre os diferentes agentes de tratamento de dados pessoais e uma ideia forte de um conjunto de direitos, né, que são esses novos direitos dos titulares dos dados pessoais. Então, isso não estava harmonizado. Complementar, Laura? Eu acho que, além de tudo isso mesmo, Zanata, me parece que o outro elemento que também a gente não tinha é exatamente aquela regra que eu comentei com vocês das bases legais. A gente não tinha muito essa ideia de que eu precisaria de uma base legal, que eu precisaria de uma condição de legitimidade para que aquele tratamento de dados
fosse considerado ilícito. Por quê? Se a gente for pegar a regra do Código de Defesa do Consumidor, que é aquela que era mais utilizada, né, quando a gente está falando de proteção de dados no mercado, ela já parte do pressuposto de que aquele tratamento de dados é legítimo. Ele só passa, a regra ela só discute como que esse tratamento deve ser realizado. Por notificação, permitindo a retificação, com a exclusão depois de 5 anos. Mas não se pergunta, eu preciso do consentimento ou não. Né? O Marco Civil ele traz pela primeira vez a ideia do consentimento. Mas a minha visão, se a gente pensasse numa análise assim, histórica da proteção de dados no Brasil, mesmo o habeas data, né, já uma ação, uma garantia importante na nossa Constituição, pouco utilizada, apesar de ser pouco utilizada, é uma garantia importante, ela não discutia essa ideia da legitimidade. Posso ou não posso tratar dados? Ele já partia do pressuposto de que os dados podiam ser tratados e se discutia como, que eu precisaria ter acesso a eles. Né? Então, não só se discutia se eu poderia tratar, e nem também, se a gente for pensar no habeas data, ele não discutia a exclusão desses, não discutia a hipótese de eu me opor ao tratamento, a hipótese de eu pedir a retirada desses, né, a minha retirada desses bancos de dados. Então, essa ideia da autodeterminação, essa ideia de um modelo ex ante, da necessidade de nós termos uma base legal para que o tratamento de dados seja considerado legítimo, essa é uma grande novidade da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai, como o Zanata muito bem colocou, harmonizar, tentar harmonizar, né, toda essa regulação. E mais, como vocês podem ver aqui nessas leis, de fato eram setores muito específicos. Agora a gente vai tratar da agulha ao avião, né, do setor público ao setor privado, do mundo offline ao mundo online. Então, realmente é um mundo enorme que passa a ser hoje abarcado pela LGPD. Vamos tentar sumarizar assim, o processo legislativo em 2, 3 minutos, né, para vocês também entenderem o que aconteceu. Mas a gente saiu então do ambiente em que a Sinacom já tinha puxado um certo protagonismo, né, tentando encaixar a tutela da personalidade como um direito do consumidor. É um trabalho que a Laura depois pode comentar com muito mais profundidade que eu, porque esteve envolvida. E, paralelamente, uma discussão que começou lá atrás, em 2009, quando existia já essa ideia de um tripé de direitos para o século XXI, que seria a lei de acesso à informação, uma lei civil para a internet e uma lei geral de proteção de dados pessoais, um processo que se arrastou aí por 10 anos, como é natural, em processos legislativos complexos desse porte, em que você teve nessa linha do tempo, né, a primeira consulta pública lá atrás, em 2010, aí apresenta-se o Marco Civil em 2011 do Executivo para o Legislativo, o Parlamento Europeu, ao mesmo tempo, começa a discutir com a Viviane Reding, que era uma grande liderança do Parlamento Europeu, a redefinição da Diretiva 95 para criar o que virou a GDPR. E aí um movimento interessante que a indústria de marketing se mobiliza e antecipa o movimento do governo, apresenta um PL muito mais flexibilizador, né, que é o 4060 de 2012. Paralelamente, o PSDB e o Valadares também apresentam um PLS 330 no Senado. Enquanto isso, o governo continua aqui incubando o anteprojeto. Acontece Snowden, que é um efeito marcante também para o quanto que a discussão sobre privacidade de dados ganha outro patamar, um patamar mais estratégico, mais internacional, mais geopolítico. Em 2014, Marco Civil se beneficia do efeito Snowden, né, e ele passa a ser meio que a bala de prata que o governo poderia usar para sinalizar para o mundo uma legislação forte em direitos de internet e um esforço de retomar o anteprojeto em 2015. Porém, aqui o Brasil já começa um processo muito conturbado já de perda de poder político por parte da Dilma e do impeachment, e acontece a apresentação do PL 5276, que foi a versão então, que passou por essas várias rodadas e tinha uma grande legitimidade de vários setores. É apresentado, salvo engano, na última ou penúltima semana do governo federal, é enviado ao Congresso, e aí inicia uma articulação, né? Rodrigo Maia, em agosto, decide criar a Comissão Especial de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais. Começa uma disputa de vários parlamentares para quem queria assumir a relatoria dessa comissão. Orlando Silva, aqui de São Paulo, do PCdoB, assume a relatoria, né? Em outubro, a comissão começa os seus trabalhos e aí eles passam por um processo aqui de outubro de 2016 até junho de 2018, né? Que esse foi esse processo de combinar dois projetos. Então eles tinham como missão juntar o 5276 com o 4060, tanto é que a comissão está nomeada no site da Câmara como 4060.
E aqui acontece muita coisa, né? Eles fazem 13 audiências públicas, 2 seminários internacionais, muitas rodadas de negociação com os atores envolvidos e se chega na aprovação. Paralelamente, como a gente falou antes, existe uma grande tensão em torno do novo cadastro positivo e o novo cadastro positivo servindo também como uma espécie de alavanca para a identidades pessoais, porque um dos debates era como é que você vai colocar automaticamente todos os brasileiros economicamente ativos num sistema em que a pessoa não vai consentir, que é o modelo do novo cadastro positivo, sem um regulamento geral para a proteção de dados pessoais. Esse foi um argumento que sensibilizou o Rodrigo Maia na época e ele, percebendo que existia uma grande tensão, decidiu então impulsionar a votação da lei de dados pessoais. Também a gente tem, óbvio, o efeito Cambridge Analytica e o efeito de DPR. Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão dando robustez para a LGPD. Quando a LGPD é aprovada, ela passa em 2018, então, aprovada com grande tensão na Câmara e uma disputa no Senado para ver também se o Senado iria abandonar o 330. Então, existia uma espécie de corrida de cavalos ali também na reta final entre 2 projetos. E, uma vez convencido, né, o Senado Federal da legitimidade do projeto votado na Câmara, inclusive tinha uma grandíssima coalizão de empresas e entidades civis em favor desse texto, a gente passa por um momento aqui meio de limbo, né, que é quando o Temer veta a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ele concorda com o conteúdo da lei, mas ele veta a ideia da autoridade, uma grande disputa concorrencial, constitucional, e no finalzinho do ano o Temer edita uma medida provisória. Então a gente vai falar um pouco disso, né? O quanto que essa medida provisória, que é a 869, que foi agora finalmente discutida e cujo relatório final foi aprovado como projeto de lei de conversão número 7, faz o último retoque, né, Laura? Assim, a última lapidação, por assim dizer, na LGPD. Então, assim, tentei resumir aqui em 3 minutos todo o processo legislativo. Aí, enfim, uma coisa que é importante, até foto que, curiosamente, estamos nós dois aqui na foto. O CGI, que é um órgão pouco conhecido, o CGI é o Comitê Gestor da Internet. Né? Ele é um órgão multissetorial, criado em 95, e é preocupado, é um sistema privado, né? Então ele não faz parte do Estado. Ele é um órgão que pensa a governança da internet e ele tem um modelo de negociação multi-stakeholder, ou seja, participam empresas, acadêmicos, governo, especialistas, e acho que uma chave interessante de leitura para entender o processo legislativo da LGPD é o papel que o CGI teve desde 2009, paralelamente organizando os seminários de proteção à privacidade, que tem a fotografia, que era justamente um espaço desarmado, por assim dizer, em que os vários setores pudessem conversar. Né? O esquema da privacidade e proteção de dados pessoais sempre aparecia, e, na minha interpretação pessoal, acho que isso serviu um pouco de inspiração para o Orlando para fazer essa última rodada das negociações multissetoriais. Né? Porque acho que isso foi um fator que conseguiu gerar um consenso inédito em que você tinha, por exemplo, ao mesmo tempo que você tinha a Brascom, a Associação das Empresas de Tecnologia, de mãos dadas com a Coalizão Direitos na Rede, que é uma entidade civil de ativistas de orientação mais combativa às práticas empresariais. E acho que o espaço do CGI e a ideia do Orlando também de fazer as negociações com todos os setores criou meio que um ethos multissetorial ali para atingir consensos. Né? E aí, no final, todo mundo saiu com essa impressão. Não é a melhor lei do mundo, mas é a lei possível. Todo mundo falava isso, né, quase como um mantra. E, de fato, acho que é uma descrição muito correta do que, de fato, aconteceu. Só em relação a esse ponto, né? De fato, eu acredito também que se a gente for pensar, a primeira versão do anteprojeto foi, então, em 2010, esses 8 anos de amadurecimento, acho que também foram bastante importantes para todo mundo. Acho que todo mundo amadureceu muito nesse processo. Acho que a defesa do consumidor percebeu também, não só a importância desse tema, como também um pouco a ideia de que uma parte de proteção de dados, uma parte desse tema se comunica com a defesa do consumidor, mas nem todo. Você compreendendo que há sim uma lógica um pouco diferente da defesa do consumidor. Acho que teve esse amadurecimento. As empresas perceberam que sem uma regulamentação é impossível fazer negócios com segurança jurídica numa sociedade como a nossa, uma sociedade de informação. Eu não consigo saber se eu posso ou não usar esses dados públicos. Essa startup pode usar esses dados, tais dados, tal tecnologia?
se eu não tenho uma regulamentação, eu não tenho nem ponto de partida para discutir. O que a gente não tinha era isso. Eu não tinha sequer um ponto de partida para discutir essas questões. Então, é realmente um ambiente de insegurança jurídica muito claro. E aí me parece que também o governo, em alguma medida, também percebeu essa necessidade. Então, eu acho que esses anos acabaram ajudando a aproximar, de alguma forma, essas visões. E o deputado Rolando Silva claramente percebeu essa janela de oportunidade, colocou todo mundo na mesma mesa. E eu acho que isso também foi uma grande vantagem. A lei realmente saiu de uma forma mais equilibrada, porque, de alguma forma, ninguém conseguiu puxar tanto assim para o seu lado, que, de alguma forma, foi um aspecto positivo. Eu sempre digo que o nosso grande desafio agora, a gente sempre se pode ter críticas à lei e certamente ela tem vários pontos que poderiam ser melhores, mas o nosso grande desafio agora é como implementar, como interpretar essa lei, né? A gente conseguiu, depois desses 8 anos, de fato editar uma lei moderna, uma lei contemporânea, uma lei que se adequa tanto que é interoperável com outras leis do mundo, afinal os dados vão circular, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro. E a gente também conseguiu fazer com que fosse uma lei que conversasse também com o nosso ordenamento, né, com o ordenamento brasileiro. O grande desafio agora é realmente implementar ela. Como é que essa lei vai ser aplicada, como eu estava conversando com a Estela, aqui na defensoria, né, no judiciário, e discutir a forma que ela seja implementada de uma forma adequada, de uma forma a garantir os direitos do cidadão e, ao mesmo tempo, claro, garantir as atividades do Estado, garantir as atividades das empresas. Então, o nosso desafio agora é realmente nessa implementação. E é claro que a autoridade, ela vai exercer um papel fundamental nisso. Se a gente for olhar o modelo original que foi vetado, era uma autoridade independente, uma autoridade que foi, digamos, formatada para ficar numa autarquia, né, numa autarquia e, portanto, com autonomia técnica, financeira e orçamentária. O problema é que, como esse artigo foi vetado, hoje o que a gente tem, que foi aprovado no PL de conversão, é uma autoridade temporária, transitória, né, nos termos do PL de conversão, que diz que é um órgão vinculado à presidência, mas que o governo poderá, e aí essa autoridade tem só 2 anos de prazo, né, como se fosse assim, e que o governo poderá estabelecer uma autoridade independente. Se a gente for fazer uma comparação rápida com a Europa, é fundamental, na minha visão, essa independência. É fundamental que essa autoridade, de fato, esteja numa autarquia, na administração indireta. E aí, por um motivo bastante simples. Se essa autoridade vai ter que fiscalizar também, né, e supervisionar também os dados tratados pelo setor público, será que um órgão dentro da administração vai conseguir supervisionar como é que os outros órgãos tratam dados? Então, é claro que é importante que ela seja independente, e também para o setor privado é importante que ela tenha mais independência. Então, acho que esse foi o grande debate que se colocou. O Congresso acabou ficando um pouco com medo de fazer essa alteração no final e colocar como uma autarquia independente e gerar o mesmo vício de constitucionalidade que tinha sido discutido no momento do veto. E, portanto, o que a gente tem hoje aprovado só não foi sancionado ainda. Acho que esse é um ponto importante. Então, não foi sancionada ainda a lei, mas o que a gente tem hoje no PL de conversão é uma um órgão vinculado à presidência, mas que dentro de 2 anos deverá ser transformado em uma autarquia. Bom, vamos lá para a lógica da LGPD, né? E entrando mais especificamente nos conceitos. Então, como a Laura falou, ela traz um pouco dessa inspiração de uma regulação ex ante, né? Ela não quer deixar tudo para depois, ou seja, depois que aconteceu o dano, você responsabiliza, você usa os instrumentos do direito civil. E tem esses 3 eixos também, ou seja, não tem dado pessoal insignificante, que é a ideia que a Laura apresentou do tribunal alemão. Tem que ter uma base legal, é o que os europeus afirmam muito fortemente, né? É proibido o tratamento a não ser que você tenha a base legal, né? Inverte a lógica. E as bases legais precisam ser concebidas e compreendidas também por parte de quem está nessa relação titular-controlador ou controlador-operador. A arquitetura básica da LGPD. Vamos lá, essa aqui é a carinha da lei, que vocês devem conhecer, alguns de vocês bastante. Ela tem uma primeira parte que é o ponto de partida, né? Então a gente está falando de tratamento de dados pessoais. Então existem muitos outros dados que não são pessoais? Certamente.
pega toda a discussão de internet das coisas que foi feita, inclusive no governo federal, um plano nacional de internet das coisas, comunicação máquina-máquina, muitas hipóteses de agritech, né, que são sensores e dispositivos para mensuração de solo, bioquímico, smart farming. Certamente isso não está entrando no campo de dados pessoais. Pode entrar? Pode. Vou dar um exemplo. A depender do modo como você faz geotagueamento de bovinos, se você identifica um proprietário de uma fazenda que é responsável por aquele conjunto de bois, por mais que não exista um dado pessoal da vaca ou do boi, se você tem um identificador único atribuído por aquele responsável ali pelo pastoreiro, você pode chegar a um cruzamento e identificar pessoalmente aquela pessoa e fazer um tratamento que pode, inclusive, levar a uma situação prejudicial àquela pessoa. Então, lógico que mesmo nos casos mais específicos de agritech, você pode ter, sim, dado pessoal. Não estou isolando completamente os setores. Inclusive, acho que o setor rural no Brasil vai ser um setor que vai ter muita discussão de produção de dados pessoais, por incrível que pareça. Por enquanto, não é uma grande questão, acho que no futuro será. De pessoa natural, então, assim, não estamos falando de dados de pessoas jurídicas. Né? Uma dúvida muito comum de quem vai buscar escritório de advocacia para consultoria de dados pessoais em LGPD. Nossa, mas eu tenho aqui uma pilha enorme de dados que eu recebo dos meus fornecedores, o pagamento desses caras, o CNPJ. Tranquilo, não vai ter nenhuma incidência da lei sobre isso. A lei está olhando para a pessoa natural, né? Pessoa física. Inclusive nos meios digitais, então a lei deixa isso muito claro, realizada por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Então, assim, a gente está falando do setor privado, está falando do Estado. Importante, tratamento no artigo 5º da legislação é basicamente tudo que você possa imaginar com relação aos dados. Então, a gente está falando de acesso, difusão, análise, compartilhamento, armazenamento, transmissão. Eu nunca encontrei ninguém que pudesse falar assim, eu consigo mexer num dado sem fazer tratamento. De acordo com o LGPD, é meio que checkmate, você não tem escapatória, você está fazendo tratamento. Então, a lei faz esse fechamento, né, Laura? Então, como vocês podem ver, esse âmbito de aplicação, ele está baseado nessa lógica. Eu preciso ter uma lei que se aplica a todas as situações para que ela possa ser, de fato, uma garantia para o cidadão de controle desses dados. Então, de fato, não estão, então, né, pessoa jurídica está fora. E o que é interessante, no caso, inclusive nos meios digitais, isso foi uma expressão que até as empresas de internet também que participaram, digamos, dessas discussões, fizeram questão que isso estivesse na lei. Por quê? Para deixar claro que, além do Marco Civil, aplica-se também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, deixar claro que o tratamento de dados pessoais no âmbito da internet também está abarcado pela Lei Geral de Proteção de Dados, para deixar claro essa questão. E o que são os excludentes do âmbito de aplicação material? A minha agenda, a nossa agenda, está abarcada pela lei? Não, porque existe um excludente expresso no artigo 4º que diz que quando esse tratamento for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, a lei não vai se aplicar. Além disso, e aí pensando todo levando em consideração a liberdade de expressão, a lei não se aplica também para quando o tratamento de dados for realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos, tá certo? Isso significa o seguinte: se vamos pensar aqui num grande jornal, tá? Quando um jornalista estiver fazendo tem uma pauta, uma determinada pauta, e estiver fazendo toda aquela investigação para aquela matéria, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica. Quando o jornal estiver gerenciando a sua base de assinantes e para depois gerenciar ou fazer o seu marketing, aí se aplica, tá certo? Então, tem essa exclusão também é algo que tem em outras leis gerais de proteção de dados e é não só compreensível como muito defensável, né? É fundamental que a imprensa possa, de fato, trabalhar de forma livre e investigativa. E aí também tem uma questão que o Zanato já comentou: a lei também não vai se aplicar para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais.
Isso também é algo que a gente já tem em outras leis gerais de proteção de dados, com a seguinte ressalva. O que é importante, e a lei coloca isso, que uma lei específica terá que regular terá que fazer uma regulação própria para as atividades de segurança e de repressão de infrações penais. Tá? Isso, até o regulamento europeu, quando ele foi aprovado, juntamente com ele, foi aprovada uma diretiva só sobre tratamento de dados pelo setor público para essas questões, para a repressão de infrações penais. Então, no nosso caso, é esperado que uma lei específica seja aprovada para isso, tá? Tem um debate aqui, eu vou só colocar como mais para reflexão e para gerar uma polêmica que depois a Miriam também pode eventualmente trabalhar, mas tem uma discussão se o próprio artigo da lei, o parágrafo da lei que determina que essa lei específica seja aprovada, tem uma ambiguidade nessa redação que eventualmente permitiria se entender que os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados pudessem ser aplicados a essas atividades do Estado até que a lei seja aprovada. Então, a redação do dispositivo é ambígua. Então, é difícil ainda tomar uma posição, mas seria uma posição interessante para deixar claro que essas atividades não estão, digamos, fora total da lei. Pelo menos os princípios deveriam ser aplicados. Mas essa é uma discussão também que eu deixo, só pontuo aqui para a gente depois, eventualmente, discutir mais a respeito disso. Isso sim. Então, isso é um problema grave, como a gente colocou, né? Existe um custo muito grande para a compra de tecnologias de reconhecimento facial e para tratamento de dados sensíveis para fins de segurança pública, e que a gente está numa espécie de limbo. A LGPD promete uma legislação futura, tira do escopo de aplicação e levanta uma discussão super polêmica sobre essa interface da contratação do poder público com agentes privados, e esses agentes privados se tornando ou simplesmente operadores ou co-controladores. Eles podem também tomar decisões com relação aos dados que são repassados quando você tem uma atividade de tratamento para a segurança pública, né? Aí é super, super importante isso. A gente tem também na LGPD a mesma lógica de aplicação territorial, já inaugurado também no Marco Civil, por assim dizer, né? De que as aplicações de internet, empresas de tecnologia, mesmo fora do Brasil, estariam submetidas ao Marco Civil. E aqui na Lei de Dados Pessoais também é a mesma lógica do GDPR, de que se a operação do tratamento acontecer no território nacional, ou se a empresa europeia, ou argentina, ou chinesa está mirando num público específico que está no território nacional, ou se os dados tenham sido coletados aqui e tratados em outro lugar, mas a coleta aconteceu aqui, então você está nessas três hipóteses de aplicação territorial. O que é interessante, se a gente for pegar essas três hipóteses, a primeira e a terceira, elas acabam sendo semelhantes. Por quê? Porque logo em seguida do artigo 3º, você tem um parágrafo dizendo que a operação, entende-se que a operação de tratamento realizada no território nacional, aquela quando os dados tenham sido coletados no território nacional. Então, é como se a primeira e a terceira hipóteses fossem semelhantes. Então, quando é que a gente vai aplicar a lei? Quando os dados tiverem sido coletados no território nacional, quando qualquer outro tipo de tratamento tenha sido realizado no território nacional, ou quando, eventualmente, se a gente for pensar, uma empresa fora do Brasil, certo? Oferecer serviços a pessoas localizadas aqui. Qual é a interpretação hoje? O GDPR tem esse mesmo artigo. E o que significa oferecimento de serviço? Em geral, se eu ofereço, eu tenho um site claramente direcionado para aquele público, eventualmente com aquela língua, né, em português, eu poderia entender que ele é destinado, ele tem esse objetivo de ter a oferta de bens ou serviços a pessoas localizadas no território nacional. O que a gente não tem aqui, mas eventualmente daria para dizer, que o GDPR também traz aquele artigo de que quando pessoas localizadas no território europeu são monitoradas, né? Tem esse artigo também no GDPR. Aqui, eventualmente, a gente poderia... Eu teria que pensar se isso de fato está incluído na nossa legislação. Mas eu vejo duas grandes hipóteses: o tratamento realizado no território ou pessoas ou serviços que são oferecidos para as pessoas que estão aqui. Lembrando que não é... Isso também teve essa discussão na Europa, não está falando de nacionalidade, não é uma questão de ser brasileiro ou não.
Mas a questão de que pessoas, mesmo estrangeiras, que estão nesse momento localizadas no território nacional, aplica-se a lei, tá? Qual que é o excludente no caso da aplicação, do âmbito de aplicação territorial? Tem um inciso 4º, ele é bem curioso, aí ele é bastante polêmico, porque ele é de difícil interpretação, mas o que ele diz? Que os dados provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então seria quase como uma hipótese de pelo menos a hipótese que eu vislumbro, não sei se aqui alguém teria algum exemplo, mas como se fosse uma nuvem, né? Algum dado que fosse armazenado aqui, mas a lei acaba excluindo a aplicação com a condição de que esse dado seja protegido ou tenha uma proteção equivalente ou adequado, igual à da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas são as duas, digamos, esses são o âmbito de aplicação, tanto material quanto o âmbito de aplicação territorial da LGPD. Certamente ele está vislumbrando hipóteses de uma cadeia mais complexa de transferência internacional de dados, especialmente de computação em nuvem, né? Agora, assim, respondendo a pergunta mais simples de todas, que talvez seja a pergunta inaugural do nosso curso aqui, a LGPD se aplica à Defensoria Pública? Sim, certamente. A gente está dentro do escopo material, né? Existe o tratamento pela pessoa genética de direito público, né, ocorrida em território nacional de cidadãos brasileiros assistidos. Então, a primeira pergunta está respondida. A lei se aplica. Agora, a questão é, com qual base legal o tratamento vai ocorrer na Defensoria Pública? Antes de entrar nessa questão da base, uma diferenciação conceitual que é super importante, né? Então, o dado pessoal, como a gente falou desde o começo, é a informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, incluindo aí todos os identificadores, IPs, geolocalização, tudo que pode ser somado e levar à identificação de uma pessoa natural. Porém, o dado pessoal sensível é aquele que, de certo modo, qualifica a conduta humana. Não só a identificação pessoal, mas promove informações sobre conjunto de crenças religiosas, uma orientação sexual, uma atividade sexual específica, uma filiação a um coletivo, uma filiação a uma organização política, né? O dado genético e biométrico, que é único, e os dados de saúde, também uma grande disputa que aconteceu, que apesar da LGPD não dar um conceito de dado de saúde, como existem outras legislações, ele pelo menos abarca dentro de dado sensível. Dois conceitos que são amplamente discutidos na ciência da computação e que o jurista leigo certamente precisa se apropriar dessa discussão é a diferença entre anonimização e pseudonimização. Anonimização é raro, tá? Geralmente a gente vai encontrar em técnicas de tratamento como a do censo, por exemplo, ou meios em que comprovadamente na comunidade científica você consegue demonstrar que não há a possibilidade de reidentificação daquela pessoa. Eu tenho conversado bastante com pessoas de TI e especialistas em computação e eles me dão pouquíssimos exemplos de tratamentos anonimizados. Sempre existe uma desconfiança e uma possibilidade técnica de recombinação. Esse, inclusive, é uma área das mais interessantes da ciência da computação, né, que são acadêmicos mostrando como que uma base que se achava anonimizada é revertida e se promove por meio de 3 ou 4 etapas a identificação daqueles indivíduos, porque fazer coisas simples como hashear os nomes, embaralhar a sequência, coisas do tipo, são muito simplórias para o cientista da computação. Rapidinho é possível reidentificar pessoas, né, combinando várias fontes de dados numa mesma base que pode ser analisada em conjunto. Então, o legislador é muito cético, tanto europeu quanto brasileiro, porque ele trabalha muito mais em cima de uma categoria de pseudonimização. Ele diz, olha, se você está afirmando que você consegue anonimizar, mas razoavelmente se demonstra a possibilidade de reidentificação, então você está tratando dado pessoal, né?
Então, ele coloca, acho que, um pouco de panos quentes, aí, ele freia um pouco uma certa afobação do setor privado de querer entrar num discurso muito forte de que se trata dado de forma anônima, né? E a legislação é bem cautelosa com isso. Essa diferença ela é muito relevante. Por quê? Porque o dado anônimo, ele não está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente porque ele é quase como se fosse o oposto do conceito de dado pessoal. O dado pessoal é aquele que, a partir do qual eu consigo identificar aquela pessoa. Né? Se eu consigo chegar àquela pessoa por meio do seu endereço, por meio do seu CPF, por meio de diversos identificadores. Uma discussão interessante é em relação ao IP, que se colocou também, já tem se colocado há algum tempo. O IP, ele é um dado pessoal ou não? E a discussão é que esse conceito é um conceito, digamos, relativo. A depender do contexto, se aquela pessoa, se aquele controlador puder identificar aquela pessoa a partir do IP, ou sem grandes dificuldades, aquele dado vai ser considerado um dado pessoal, tá certo? E é isso, com certeza, em relação ao IP estático, também a princípio em relação ao IP dinâmico. Então, se eu consigo, vamos pensar aqui um exemplo, uma operadora diz, não, o IP eu não consigo identificar aquela pessoa, eu não sei quem é aquela pessoa pelo IP, não, eu consigo. Uma operadora de telefone certamente consegue, porque ela vai ter um contrato com aquela pessoa, ela vai conseguir linkar o IP àquela pessoa, né? Então, ele é um conceito também relativo nesse sentido. Se, naquele contexto, aquele controlador puder vincular aquele dado àquela pessoa, então, portanto, aplica-se a lei. O dado anonimizado, o dado anônimo, com base nesse conceito que o Zanata colocou, é exatamente aquele dado como se eu tenho o dado, eu tenho aquela pessoa, eu tenho uma chave, né, que vai dizer, que vai juntar o dado àquela pessoa, e eu jogo essa chave fora. Esse é o dado anônimo. É o dado em que eu não consigo mais, nunca mais, praticamente vai ser impossível resgatar essa vinculação do dado à pessoa. O pseudonimizado não, é aquele que eu tenho a chavinha e no momento que eu quiser eu consigo realocar. A diferença dos conceitos é esse. O dado pseudonimizado, ao dado pseudonimizado se aplica a lei. Ao dado anônimo não se aplica a lei. Ao mesmo tempo, esse é um dos campos mais interessantes de investimento em pesquisa em ciência da computação. Por exemplo, a DARPA, que é o órgão militar de fomento à pesquisa, que inclusive fomentou a criação dos protocolos de internet na década de 60 e 70, hoje a DARPA tem um projeto chamado Brandeis, em homenagem ao jurista Brandeis que a gente comentou aqui, dos pais da privacidade. E é justamente um projeto de financiamento de técnicas em ciência da computação, de privacidade diferencial e de técnicas robustas de anonimização. Então, a ideia é também criar, por meio dessas técnicas, mais medidas de compartilhamento de dados, combinando aí com uma agenda concorrencial, ou seja, você forçar o data sharing, o compartilhamento de dados, ou data pools, né, que é uma discussão francesa e alemã, você forçar também entidades públicas e privadas a fazer o compartilhamento de dados que não permitam a identificação de uma pessoa, mas que possa servir quase como um insumo a ser utilizado por várias empresas, né? Isso é uma estratégia também de desconcentração dessa economia de dados, que sofre hoje de um problema grave, né? A gente tem em razão dos efeitos em rede desse tipo de economia, uma tendência de monopolização e um problema dramático de concentração desses mercados em poucos atores. Então, existe muito investimento também de combinar isso com uma agenda concorrencial. Bom, vamos correr. Quando a gente vai para uma outra parte conceitual muito básica, né? Então, a gente está falando de agentes de tratamento, né? Então, a gente tem aqui o símbolozinho, o indivíduo é o titular do dado, né? Ele se relaciona, em geral, diretamente com o controlador, em geral, tá? Porque pode mudar. E esse controlador vai decidir sobre como é que aquele dado vai ser utilizado. Esse controlador pode ter agentes públicos ou privados que figuram como operadores. Eles realizam outras etapas de tratamento sob uma espécie de comando do controlador, uma espécie de delegação, entre aspas, por assim dizer. E essas figuras são importantes porque a gente vai ter depois na parte de responsabilidade civil, e aí certamente o Bruno Bioni, que está lá no fundo, vai entrar nesse assunto. Você vai ter regras diferentes, modelos diferentes de responsabilização para quem é controlador e operador. Então, um exemplo muito prático, tá? Assim, uma empresa de inteligência artificial que faz uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês
para poder tratar os dados dos pacientes em UTI e gerar sistemas automatizados de verificação de estado crítico de pacientes, tá? Ela não vai tomar decisão sobre o que fazer com o estado depois, ela vai simplesmente oferecer um serviço, quase que inteligência artificial as a service, para o Sírio-Libanês. Essa empresa de tecnologia, ela é operadora. Quem é controlador é o Hospital Sírio-Libanês. O Sírio que tem a relação com o titular, que vai buscar o atendimento médico e que é responsável pelas decisões de como o dado vai ser usado. É o Sírio que vai ter que apresentar a política de privacidade, o termo de consentimento, a demonstração da base legal do tratamento, e vai ter que negociar com esse operador um conjunto de cuidados. Ele vai dizer, olha, eu vou passar essa base para você, desde que você também me demonstre que você tem segurança da informação, que você não vai usar para outras finalidades, que a gente vai ter aqui um arranjo contratual. Então, a sacada da LGPD também é usar esses instrumentos contratuais para equilibrar, distribuir riscos e para diferenciar mesmo, né? O controlador é muito mais responsável, importante, né, por assim dizer, do que o operador. Perfeito. E aqui a gente chega para qual que é seria um modelo geral para a aplicação da LGPD, tá? Aqui a gente faz uma proposta de 3 fases, que eu acho que é uma forma interessante e didática de se compreender como que a lei se aplica. A primeira pergunta que um controlador deve fazer ao tratar um dado é perguntar o seguinte: quais são as condições de legitimidade para o tratamento de dados? Ou, eu posso tratar esse dado? Essa é a primeira pergunta, tá certo? E aí eu já em seguida já coloco como que a lei, em quais artigos a lei trata disso. Se eu conseguir passar dessa primeira fase e fizer uma análise de que eu posso tratar esse dado, eu passo para a segunda fase, que é como que eu posso tratar esse dado? Quais são os procedimentos? Quais são os direitos que eu devo garantir? E é claro que a terceira fase se eu não cumprir, né, seja com a primeira, seja com a segunda, se eu descumprir algumas dessas fases, eu posso incorrer em sanções administrativas ou ser, digamos, condenado a pagar a indenização com base na responsabilidade civil. Então, basicamente, a primeira pergunta posso tratar esses dados? A segunda como devo tratá-los? E a terceira são as consequências desse descumprimento. E aqui é uma proposta de divisão da lei com base nessas fases, tá certo? Quando é que a lei diz onde que estão essas condições de legitimidade? Em 2 artigos, tá certo? No artigo 6º, que fala de princípios, porque muitos dos princípios vão acabar dizendo quando e se eu posso, de fato, fazer esse tratamento, e especialmente nos requisitos para o tratamento, que são aquelas famosas, né, de tanto que a gente já falou delas, as bases legais de tratamento. São elas que vão dizer se eu posso ou não tratar dado. E é esse, digamos, seja vocês como defensoria, né, como controladores, pensando, eu posso tratar esse dado com base numa lei, eu posso tratar esse dado com base no legítimo interesse ou com base no consentimento, ou também quando vocês estiverem eventualmente nas atividades que atendendo os assistidos, perguntando, aquela empresa, aquele órgão pode tratar esse dado? Ele tinha uma base legal para isso? Tá certo? E aí, então basicamente a gente tem o artigo 6º e o artigo 7º falando das condições de legitimidade. E em relação aos procedimentos, aí a gente já tem uma parte da lei bastante maior. Basicamente, toda a parte de direitos do titular, porque se eu posso tratar dados, eu preciso perguntar, então, que direitos eu preciso garantir? Eu preciso garantir que ele possa ter acesso a esses dados. Eu preciso, inclusive, a lei determina que, como aqui o Moncal depois vai falar, que eu preciso, inclusive, armazenar esses dados de uma forma fácil para que quando o titular peça o acesso, eu consiga dar. Então, até isso a lei determina. É uma regra de acesso, uma regra também de transparência. Eu preciso permitir que o titular possa, eventualmente, corrigir os dados que estejam equivocados e, inclusive, cancelar esses dados, excluir esses dados, quando eu não tiver mais uma base legítima para tratar esses dados. Eu tenho uma série de outras obrigações também, que a gente vai ver em seguida. Tem, inclusive, uma obrigação que é pouco falada, em relação a registrar todo o tratamento de dados que é feito. É curioso, mas essa é uma das obrigações que é bastante, ao meu ver, negligenciada, né?
Tem uma obrigação de segurança da informação. Essa é uma regra bastante inovadora da lei, porque ela determina a obrigação de você adotar medidas técnicas e administrativas para evitar vazamentos e outros incidentes de segurança. E eu tenho uma outra parte também que é inovadora da lei, que não são, digamos, só procedimentos no sentido de impositivos, que são obrigatórios a serem atendidos como direitos e todas essas obrigações. Mas a lei traz um outro grande flanco, eu diria, e nisso ela está, eu diria, de acordo também com essa nova tendência internacional, de dizer, olha, controlador, você pode ser proativo, você pode estabelecer condutas relacionadas você pode estabelecer um programa de governança. Você pode não ficar esperar a autoridade realizar uma fiscalização e uma sanção, mas você pode ser proativo e estabelecer um código para o seu setor, certo? Programas de governança, programas de accountability. Então, isso é também uma novidade da lei. E, no fim, quando a gente fala de sanções, em caso de descumprimento de qualquer uma dessas fases, ou seja, de qualquer uma dessas obrigações ou condições, a gente tem toda uma área da lei falando de fiscalização e de reparação de danos. Então, assim, Moncal, Miriam e Bruno vão aprofundar com vocês isso. A gente vai encerrar, então, com essa discussão aqui das bases legais e também para discutir um pouquinho de exemplos práticos com vocês, tá? Então, a gente tem aqui, no artigo 7º, não falando de dados sensíveis, tá? Estou falando de bases legais para dados pessoais, regra geral, a gente pode especificar dados sensíveis. A primeira hipótese é, evidentemente, o consentimento. Todo mundo pensa nisso, né? Então, eu vou tratar depois que eu tiver o consentimento do titular. Pode ser escrito, pode ser oral, pode ser por vídeo. A legislação coloca, inclusive, bastante criatividade para o controlador de como é que ele vai demonstrar que aquele consentimento é livre, informado e inequívoco, né? Depois a Lara aqui pode aprofundar, tem até uma discussão dela sobre o que significa cada um desses elementos. Mas também você tem 9 outras bases legais para tratamento de dados pessoais. Primeiro é quando você tem uma obrigação regulatória. Por exemplo, você tem aqui uma norma, talvez do CNJ, te obrigando a processar o dado de uma forma específica e compartilhar para um sistema. Você pode argumentar que isso é uma obrigação regulatória. É questionável se a CNJ faz regulação em sentido estrito, mas eu tenderia a dizer que sim. É mais claro, por exemplo, uma hipótese da ANS regrando o prontuário físico ou eletrônico. Aí, evidentemente, você tem uma regra, uma obrigação legal. Você tem também a hipótese de políticas públicas, né? Quando no âmbito de execução de uma política pública, e aí acho que a Miriam vai detonar essa parte para aprofundar isso, porque ela é uma policy maker, quando que você está dentro desse escopo de usar a execução da política pública e a moldura jurídica da política pública como a sua base legal para você tratar esse dado. Pesquisa, né? Então, desde que seja realizada por grupos sem finalidade lucrativa, de acordo com o conceito de entidade de pesquisa da LGPD. Então, vamos pegar um exemplo prático, tá? Vocês fazem uma parceria aqui na Defensoria Pública com estudantes da USP para fazer uma pesquisa de perfil de atendimento dos assistidos, tá? A depender de quem é esse controlador que vai estar com vocês, é um coletivo de estudantes, é o DJ tem uma finalidade não lucrativa, você pode se enquadrar, o DJ tem no seu escopo a produção de pesquisa enquanto objeto, né? Você poderia sim fazer um encaixe e dizer, esse meu controlador aqui está fazendo essa pesquisa, ele não tem finalidade lucrativa, ele vai gerar um tipo de relatório, ele não precisaria pegar o consentimento individualizado. Apesar de ser uma discussão ética também de um consentimento ser importante na perspectiva ética da pesquisa. Contrato não se aplicaria para o caso do DJ, a gente está falando aqui de procedimentos preliminares ao início de uma relação contratual, mas e processo é quando você tem uma demanda de exercício regular de direitos, a necessidade de transferir ou tratar o dado de uma forma específica quando você tem que apresentá-la em juízo, quando você tem que produzir uma prova específica, né? E aqui a diferença é que abre-se a possibilidade de que esse processo seja judicial, administrativo ou arbitral, né? Legislação bem ampla. Proteção da vida são casos bem mais específicos, tá? Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que
começa a ter uma convulsão na rua e você precisa levá-la urgentemente para o hospital, pegar o documento do bolso dela, passar para o atendimento ali de quem está na recepção, porque você precisa dar logo a entrada no procedimento médico para proteger a vida daquela pessoa. Existem casos mais polêmicos, como por exemplo, vou pegar o exemplo da 99, que eu acho bem polêmico. 99 passou por uma discussão gigante agora de casos de assédios, de estupros de mulheres nos veículos, especialmente em Salvador, aconteceram mais de 10 num período muito curto. E eles iniciaram agora, depois do investimento chinês, que a Didi comprou 99, que era uma empresa paulistana, mas agora é uma empresa chinesa, eles instalaram um sistema de fishbowl, né? uma câmera de alta resolução dentro de alguns veículos para fazer análise automatizada de comportamentos perigosos de motoristas diante de passageiras. Então, é uma análise preventiva de estupro, para justamente acionar uma unidade de inteligência dentro da 99, que vai trabalhar com uma equipe de ex-militares, técnicos, etc., para uma ação policial direta naquele veículo. Uma das discussões que aconteceu a 99 está coletando esse dado pessoal dos passageiros para proteger a vida, porque existe uma possibilidade de lesão à vida, de morte. Isso é uma base legal, né? Então, é uma discussão que surgiu, não está resolvida, e acho que é um caso bem fronteira, porque pessoalmente não me convence o argumento de que eles teriam uma questão fundamental de proteção à vida, apesar de ter todo um debate em torno disso. Tutela da saúde é uma das grandes polêmicas que aconteceu agora no final da GPD. Por quê? A versão original da lei dizia que a tutela da saúde era específica do profissional da saúde, né, do médico ou das entidades sanitárias. O movimento do setor privado foi de incidir na medida provisória para ampliar isso para serviços de saúde. Então, você também estaria abarcando toda a estrutura de prestação direta de serviço à saúde, também como uma base legal. Interesse legítimo o interesse legítimo é curioso porque, mesmo sendo uma base legal que dispensa o consentimento, ele gera uma série de obrigações para o controlador. Ele vai ter que fazer teste de balanceamento, vai ter que demonstrar que ele não viola direitos. Mas o grande vitorioso, por assim dizer, da disputa do artigo 7º, na minha visão, Laura, foram os birôs de crédito e as fintechs, porque eles conseguiram cravar uma base legal de proteção ao crédito na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso não tem definição, então a lei não define o que é proteção do crédito, mas abre a possibilidade de que os birôs de crédito, as fintechs, digam que se ela precisa coletar dados do seu dispositivo para aprimorar a metodologia de cálculo do seu credit score, como nós discutimos aqui hoje de manhã, e isso for relevante, ela vai poder fazer isso sem o seu consentimento, porque o objetivo maior social é fazer com que as pontuações estejam bem calibradas e aconteça a redução dos spreads bancários. Então, isso foi o argumento o argumento vencedor na reta final da LGPD. Então, nós temos esse quadro geral aqui das bases legais. O elemento da produção de crédito, acho que é interessante pelo seguinte: o argumento utilizado foi de que se ele não constasse aqui, você poderia ter um argumento de que a lei do cadastro positivo, por exemplo, não se aplicasse. Então, a pretexto de tentar resolver um eventual conflito de leis, acabou se alterando de fato materialmente, né, aqui o conteúdo. E aí eu até faria aqui uma questão, mais uma reflexão também para depois, mas não é só em relação aos birôs. Em tese, ela poderia abre a possibilidade de que outras empresas aleguem isso, né, para além daqueles que já estariam abrangidos pelo cadastro positivo. E se outras empresas disserem não, para a proteção do crédito, né, aqui fica só uma dúvida, porque em tese, como está no artigo 7º, é uma base legal para qualquer controlador utilizar, tá? Essa é só uma questão um pouco mais polêmica para colocar. E a questão do interesse legítimo, só para complementar, ela é de fato a grande válvula de escape de todo esse sistema, tá? Como vocês podem perceber, o sistema ele é aparentemente rígido quando eu digo eu só posso tratar dado se eu tiver uma base legal. Mas, ao fim e ao cabo, ele não é tão rígido assim, porque eu tenho várias dessas bases legais pensadas de uma forma mais ampla, tá certo? São 10 bases legais ao todo, e o legítimo interesse é, de fato, a base mais ampla. Quando a gente for olhar, se a gente for olhar o conceito que a lei traz, ele diz que eu posso utilizar essa base legal para apoio e promoção de atividades do controlador,
ou seja, é um conceito bastante amplo, e para proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem. Especialmente a primeira definição, ela é muito ampla, tá? Então, ela é válvula de escape nesse sentido. Muitos controladores pensam, bom, então, se eu não conseguir encontrar nenhuma outra base, eu posso usar o legítimo interesse? E aí vem, eu acho que aí tem uma questão importante. Isso tem sido discutido no mundo inteiro e já se percebe que ela é uma válvula de escape relevante para o sistema, certamente, desde que ela não seja compreendida como um cheque em branco, como se, já que se eu tiver qualquer interesse vai ser considerado legítimo. Não é essa a ideia. E qual que é, digamos, o que torna essa base mais proporcional, mais razoável? A ideia de que eu só vou poder utilizá-la depois de um teste de balanceamento, ou seja, a própria definição do legítimo interesse, no artigo 10º, diz o seguinte: eu posso usar isso como uma base legal desde que o meu interesse se sobreponha, né? Desde que os direitos do titular não se sobreponham ao meu interesse. Então, na verdade, ele exige que eu faça um teste de proporcionalidade para avaliar se eu posso ou não tratar dados com base nisso. Um exemplo clássico em relação a esse caso: o empregador, ele tem não só o direito, mas o dever de controlar o seu empregado, seja com base na legislação trabalhista, como em outras legislações. Por exemplo, a Lei de Defesa da Concorrência responsabiliza a própria empresa pelos atos dos seus empregados, correto? Então, para avaliar, para que a empresa possa controlar e saber que os seus empregados não estão fazendo cartel, por exemplo, é importante que ela tenha algum tipo de controle, correto? Ela precisa instituir uma regra de compliance, ela precisa controlar de alguma forma. Faz parte da própria definição da empresa, esse caráter hierárquico. Por outro lado, a empresa vai ter que aplicar medidas de controle nos seus empregados. Ela pode submeter os seus empregados a um regime de vigilância 24 horas por dia? Não pode. Por quê? Porque, embora ela tenha um legítimo interesse, e em alguns casos, inclusive, obrigação regulatória e legal para tratar dados, ela não pode fazer isso de forma desproporcional. Tá certo? Então, é esse balanceamento que é importante. E acho que a gente... Vamos parar por aqui, A gente está em cima, né, Luiz? Acho que é bom legal abrir e aí a gente pode aprofundar nas perguntas de vocês alguma questão. Pode usar aqui? E aí, Laura, a gente aproveita a pergunta para já encaixar. Tá bom. Então, vamos abrir rapidamente para uma pergunta, né? A gente tem um horário tão um pouco apertado, e então alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu só queria tirar uma dúvida para esclarecer a questão dos dados em nuvens fora do território nacional. No caso, então, a lei ela não se aplicaria se esses dados na nuvem já tivessem uma lei regulatória própria no país deles? Isso que ficou em dúvida para mim. A ideia aqui foi o seguinte: a princípio a lei, ela por ter esse âmbito de aplicação extraterritorial, ela vai se aplicar para outras situações, mesmo para um tratamento fora, que esteja sendo realizado eventualmente fora, para uma empresa fora do Brasil que esteja realizando o tratamento aqui, correto? Ou que ofereça serviços aqui. A ideia era excluir da lei aquele tratamento que seja, digamos, apenas sem qualquer tipo de comunicação, né, que eu acho que é a expressão da lei, que seja apenas, digamos, por algum acaso sendo armazenado aqui, seria um exemplo, mas sobre esse armazenamento já incidem, por exemplo, o GDPR, a legislação europeia. Então, diz o seguinte: olha, eu não preciso aplicar também a legislação brasileira, já que, além desses dados não estarem, de fato, tendo nenhum tipo de comunicação com controladores aqui no Brasil, além disso, aplica-se uma outra legislação que também tem um tratamento adequado. É nesse sentido. Mas eu precisaria ter, digamos, a constatação de que sobre esse tratamento já se aplica uma outra legislação que é considerada adequada sob o ponto de vista da brasileira. Tá certo? Bem, eu gostaria, infelizmente a gente não tem mais tempo, então eu gostaria de agradecer a Laura
ao Rafael pela palestra, foi uma, assim, muito interessante, muito densa. Eu acho que trouxe alguns dados muito preocupantes, inclusive no primeiro painel, que eu acho que isso acaba chocando as pessoas. E uma exposição muito clara, muito didática, mas não menos profunda, dos princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, queria agradecer os dois pela palestra e encerrando aqui a parte da manhã do curso. Muito obrigado. Só para também avisar, vamos atrasar pelo horário em 10 minutos o início da programação da tarde. Então, ela estava programada para 1h30, a gente vai 1h40, 1h45 no máximo, a gente vai estar começando. Esses 10 minutos, né, são exatamente, às vezes não são tão fixos assim. Obrigado.